a leitura, ler junto com a criança, deixar a criança tocar, né, é super importante. Na hora do banho, tem aqueles livrinhos que dá para ti também colocar ali, aqueles brinquedinhos, deixar a criança brincar um pouquinho ali, porque tá ativando a questão motora, né, psicomotora dela. E sempre conversando com as crianças, por exemplo, vai na hora do banho, vamos lavar o bracinho, vamos lavar a barriguinha, né, para também dando essa questão de consciência corporal, assim, é legal sempre usar a fala, né, conversar com a criança. E é muito natural isso, né, Vanessa? Pelo menos para mim era conversar e, vai trocar fralda, tudo é um momento, não quer dizer que tudo tu tem que pensar como aprendizagem, mas a gente entender que tudo no bebê, principalmente até 1 ano de idade, tudo é aprendizado para ele, tudo, né? A troca, a conversa, qualquer gesto que ele fizer de avanço, de conquistas, né? A gente celebrar junto, tudo isso é aprendizado, né? Tudo e ele vai desenvolvendo. E a gente, às vezes, para pensar, às vezes passou 3, 4 meses, nossa, olha o que ele fazia tal dia e o que está fazendo agora, né? O avanço é muito grande, né? Porque cada dia... Aquela coisa do rolar, né? Por exemplo, assim, tu deixa a criança solta ali no edredom, no tapete, e ela tá ali quietinha. Daqui a pouco, quando tu vê, ele tá girando e tá quase lá fora do tapete. Daqui a pouco, quando tu vê, ele tá engatinhando. Porque realmente, assim, vai, né? É um ganho, assim, de até os 2, 3 anos, tem um ganho muito grande, inclusive neurológico, né? Então, por isso que a estimulação precoce é tão falada hoje em dia, né? Porque realmente traz bastante benefício a questão da intervenção precoce. Então, se os pais... E como é que os pais vão saber, né? Se precisam ou não de um olhar de um profissional. Nem sei se está na hora de eu falar isso ou não, Luana, mas já que a gente tá... Sim, com certeza. Então, assim, como é que os pais vão saber? Sabe aquela coisa, assim, que a gente não deve ficar... comparando com o outro, né? Comparando com outra criança, de uma certa forma, precisa. Por isso que tem os marcos de desenvolvimento, né? Até tal idade a criança precisa fazer isso, depois precisa fazer aquilo, né? Então, numa medida, tem que comparar, sim, para ver se a criança tá tendo algum atraso, né? Como eu falo comparar, não é para depois chegar, vamos, tu tem que falar, porque os gurizinhos ali já tá falando e tu não tá falando. Não é para fazer isso, né? É para acender a luzinha de alerta dos pais, não é para ficar dizendo para a criança, mas se o outro faz, tu tem que fazer também. Para a criança nunca dizer isso, de preferência quando conversar sobre isso com outro adulto, que a criança também não esteja perto, né? Porque a gente tem a tendência de achar que a criança não está captando o que está acontecendo no ambiente, é ao contrário, né? Elas são, a gente pode dizer que as crianças são cientistas, né? Elas ficam ali observando, e depois elas vão tentando, elas vão imitando e vendo se aquilo vai dar certo, se não vai. Então, ter cuidado quando a gente está comentando, né? Também para que a criança não vá internalizando isso, né? Mas, então, é importante ver os marcos de desenvolvimento e se essa criança está atingindo, né, os marcos de desenvolvimento. A gente tem aqui no Brasil a carteira de... Antes era a carteira de saúde da criança, mas agora na nova edição eles estão chamando da caderneta da criança. E ali até os 9 anos, naquela caderneta, tem os marcos, onde a gente pode acompanhar, tanto a escola como a família pode acompanhar. E se a mãe ou o cuidador perceber que a criança não está chegando naquele marco ali, ela tem que falar para o médico que cuida da criança, para o pediatra, né? Os pediatras são orientados, inclusive, a validar, né, aquilo que os pais trazem em consultório, né? Tipo assim, tu chegar lá e dizer assim, olha, eu tô achando que meu filho está com algum atraso, porque ele não está conseguindo ficar sentadinho. Mas vamos esperar para ver, daqui a pouco passa. Não, a orientação é, se tem algum sinal, que já comece a fazer estimulação. Não deixa para depois, porque o depois pode ser, né, um pouco tarde. Então, tem que usar os recursos que a gente tem. Então, toda criança tem direito de ter a caderneta, né? E nessa caderneta tem ali orientações sobre alimentação, tem orientações sobre
as 4 dimensões do desenvolvimento, que é a fala, a questão parte motora. Da dentição também tá lá, né? Dentição também. Isso, a parte da odontologia tá lá. A questão, então, as dimensões do marco de desenvolvimento são a questão motora, a questão da linguagem, né? A questão cognitiva e a questão socioemocional. Então, tá ali. A gente tem esse recurso, é só a gente pegar, sentar, dar uma lida, ler, né? E se achar que tá com alguma dificuldade, busca ajuda, busca orientação. Mal não vai fazer. Curtiu esse trechinho? Acompanhe o programa na íntegra no nosso canal no YouTube e também no podcast, no SoundCloud e no Spotify. E aproveita para curtir nas nossas redes sociais do CPT e da Rádio CPT para nos dar uma audiência melhor. Fiquem todos com Deus e bora lá nos acompanhar, gente!